Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoal. Eu sou o professor Miguel Gomes Costa. Vou trabalhar a disciplina Matemática Básica e Aplicada. Eu me encontro no estúdio do campus IFRO, Zona Norte, em Porto Velho. Vou iniciar minha audiodescrição. Estou aqui numa sala, ao fundo tem pontos interligados, ao lado tem uma parede escrito EAD Mudando Realidades. Eu sou um homem negro, careca, estou vestindo uma blusa de manga longa azul, uma calça social cinza e um sapato preto. E vamos dar prosseguimento ao estudo da nossa matemática básica e aplicada. Como assunto hoje, vamos trabalhar com a definição de valor do dinheiro no tempo e juros simples. O objetivo dessa aula é valor do dinheiro no tempo e terminologias usualmente empregadas. Identificar as situações em que se deve recorrer à fórmula de capitalização simples. Fazer operações com juros simples. Aplicar o conceito de juros simples para a determinação do valor atual de uma dívida. Valor do dinheiro no tempo. Ao se dispor a emprestar o possuidor do dinheiro para avaliar seus recursos, capital, deve atentar-se para os seguintes fatores: risco, despesas, inflação e ganho ou lucro. Risco é probabilidade de o tomador do empréstimo não devolver o dinheiro. Despesas são todas as despesas operacionais, contratuais e tributárias para a formalização do empréstimo e para a efetivação da cobrança. Inflação, o índice de desvalorização do poder aquisitivo da moeda, prevista para o prazo do empréstimo. O ganho ou lucro fixado em função das demais oportunidades de investimento. Custo de oportunidade justifica-se pela privação por parte do seu dono da utilização do dinheiro. Alguém que se dispõe a emprestar o seu recurso, ele vai ficar privado daquele valor. Então ele vai cobrar, e essa cobrança nós vamos dar o nome de juros. Terminologias: capital. Primeiro conceito que nós vamos empregar, capital. Do ponto de vista da matemática financeira, capital é qualquer valor expresso em moeda e disponível em determinada época. Nós vamos representá-lo pela letra C. Falou em capital, para nós será a letra C. Nossos exercícios vamos usar a letra C. O capital é denominado também valor presente, valor atual ou principal. Aqui são os três nomes que são utilizados para capital: valor presente, valor atual ou principal. Tipos de juros. Os juros são normalmente classificados em simples ou compostos, dependendo do processo de cálculo utilizado. Em nossos exercícios, nós vamos chamar de juros representado pela letra J. O que é juro para nós? É o dinheiro pago pelo uso do dinheiro emprestado, ou seja, custo do capital de terceiros colocado à nossa disposição. Eu não tenho dinheiro, aí eu vou no banco e o banco vai me emprestar um dinheiro. Para isso ele vai cobrar um juro. Então esse valor pelo empréstimo, ele vai cobrar um juro, esse valor que eu vou pagar é o nosso famoso juro. Remuneração do capital empregado em atividades produtivas. Valor pago pelas instituições financeiras sobre o capital nelas aplicada. Ou pode ser também definido como remuneração do capital emprestado. Todos esses são conceitos aplicados a juro. Podendo, de forma simplificada também, como aluguel pago pelo uso do dinheiro.
Capitalização simples. A capitalização nada mais é do que um regime de pagamento ou de recebimento de juros. Estaremos diante de uma capitalização simples. O que isso significa? O que é uma capitalização simples? Vamos a um exemplo prático. No ano 0, nós tínhamos R$100. Aí nós vamos aplicar esses R$100 a uma taxa de 20% anual. Então, no primeiro ano, eu terei R$100 mais o juro de 20%. Então, no final, eu terei R$120. No segundo ano, eu terei o 120 mais o R$20 de juros. Então, afinal, 120 mais 20 eu terei R$140. No terceiro ano, eu terei os R$20, que é referente ao juro, mais os 140. Ao final, eu terei 160. Então, percebam o seguinte: a taxa de juro, ela só incide em cima do nosso capital inicial. Então, sempre o nosso juro é um valor constante. Tanto faz no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano ou quinto ano, o nosso juro será sempre de R$20, porque o juro incide apenas sobre o capital principal, que no caso nosso foi de R$100. Vamos agora definir taxa de juros. Qual modo vamos aplicar essas taxas de juros? Os juros são fixados por meio de uma taxa porcentual ou percentual, que sempre se refere a uma unidade de tempo. Ano, semestre, trimestre, bimestre, mês ou dia. Então, por exemplo, o que significa 28? O que significa 28 AA? Significa, então, vamos ler assim, 28% ao ano. AA é ao ano. 18% AS. Nós vamos ler 18% ao semestre. Outro exemplo, 10% AT. O que é esse AT? É 10% ao trimestre. AB, o que é AB para nós? 5% AB. Lê-se 5% ao bimestre. 3% AM. O que significa 3% AM? 3% ao mês. 0,12 AD. Nós vamos ler 0,12% ao dia. Então, nós temos ao ano, nós temos ao semestre, temos ao bimestre, ao trimestre e ao dia. São vários exemplos de taxa usualmente empregadas. Alguns conceitos importantes. Montante. É denominado montante o resultado da soma do capital com juros obtidos numa operação financeira. Seja ela um investimento, seja uma aplicação ou em um empréstimo. O montante é normalmente denominado de valor futuro. Em nossos problemas, vamos representá-lo usando a letra M. Letra M para nós será então o nosso montante. Muito importante para nós que o montante, pela definição, é capital mais juros. Entende-se como período o tempo sobre o qual estamos ou pagando ou recebendo juros. O período será representado pela letra N. Agora vamos a fórmula que vamos usar muito para juros simples. Os juros são chamados de simples quando produzidos unicamente pelo capital inicial. Ou seja, a taxa de juros incide somente sobre o capital inicial. Essa definição é muito importante, ela tem que ser ressaltada. Os juros, J, produzidos por um capital C, são constantes e proporcionais ao capital aplicado na razão da taxa de juros. Taxa de juros para nós vamos representar pela letra I. Muito importante para nós. Juros será capital vezes a taxa vezes N. Ou, em alguns textos de matemática financeira, nós vemos que juro é C vezes I vezes T. O que é a letra J para nós? Juros. O que é letra C maiúscula? Capital.
O que é I? É a taxa percentual. O que é N? É o período. Vamos a alguns exemplos aqui de aplicação. Um capital de R$8.000 é aplicado a juros simples. A taxa de 2% ao mês. 2AM é 2% ao mês. Durante 5 meses. Vamos calcular os juros e o montante da aplicação. Primeira coisa, calcular juro. Lembra que juros é capital, 8.000, vezes a taxa. Repare que a taxa era 2%, passando para a forma decimal ficou 0,02, vezes 5, porque é aplicado durante 5 meses. Esse produto vai dar R$800. Logo, o montante vai ser o principal aqui, que é o capital, que é 8.000, mais o juro. Feita essa soma, então nós teremos o montante de R$8.800. Um outro exemplo. Vamos obter o montante de aplicação de R$5.000 a juros simples, a taxa de 3% ao mês, durante 2 anos. Repare um detalhe aqui. A taxa de juros está 3% ao mês. E o tempo é 2 anos. Nós temos que fazer uma conversão aqui. Capital, 5.000. Taxa, 3% ao mês. O N é o prazo, é o período, 24 meses. Então, de onde apareceu esses 24 meses, professor? Porque 2 anos você tem que converter, 2 anos você converte para meses. Então, 2 anos é igual a 24 meses, porque nós temos que ter, como a taxa é 3% ao mês, o tempo também é interessante que nós passemos então para meses também, porque taxa e tempo tem que estar na mesma unidade de grandeza. Então vamos lá. Para calcular os juros simples temos. O juros vai ser capital vezes a taxa, que é 0,03, vezes o período, que é 24 meses. Esse produto aqui, usando a calculadora, vai dar R$3.600 de juros. Como eu quero o montante, nós precisamos calcular o montante, você vai somar. Para calcular o montante é a soma do capital mais os juros. Essa soma vai dar R$8.800. Assim, o valor do montante é R$8.800, que é a soma dos juros mais o capital. Vamos para outro exemplo. Agora eu quero determinar o capital, ó. O capital, que é aplicado a juros simples, aquele da taxa. A taxa é 1,5 ao mês, durante o período de 6 meses. Resulta no montante de 14.000. C é sempre para nós o capital. Montante, nós sabemos que montante é capital mais juros. Mas o que é juro? Juro, eu vou substituir aqui, ó. Juro é capital vezes a taxa, vezes o tempo. E aí, em cima dessa relação matemática aqui, nós vamos fazer algumas substituições aqui, ó. Quem é o montante que ele deu no exercício? O montante é 14.000. Está aqui. O capital eu quero encontrar, que é C. O capital é C. Qual a taxa que ele nos informou? 1,5 ao mês. Transformando para a forma decimal, dá 0,05. 0,015, melhor dizendo, vezes o período de 6 meses. 0,015 vezes 6 dá 0,09. C mais 0,9C vai dar 1,9C, que é igual a 14.000. Aqui nós somamos 1C mais 0,09C. Esse 1,9 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, nós teremos 14.000 dividido por 1,09. Essa divisão, então, vai dar o valor de 12.844
0,04. Então, este valor significa o seguinte, que para você obter um montante de 14 mil, você precisa, então, pegar um capital de 12.844 e aplicá-lo com essa taxa durante 6 meses para ter, então, esse montante de juros que ele quer. Ele quer um montante de 14 mil, que é a soma do capital mais o juro. Então, para isso, você precisa ter, então, uma aplicação, um capital de R$ 12.844. Vamos a um outro exemplo. Roberto aplicou R$ 12 mil no fundo e recebeu um montante de R$ 17 mil. Qual a taxa anual de juros recebida? Aqui ele quer encontrar o valor de I, ele quer o valor da taxa de juros. Então nós temos um capital de 12 mil, nós temos o prazo de 1 ano, ele deu para nós o montante de 17 mil. Qual é a taxa que nós devemos então ter para, no final de 1 ano, ter esse montante? Novamente, montante é capital mais juros. Mas quem é juro? Juro é capital vezes I vezes C. Então aqui nós vamos fazer algumas substituições, algumas simplificações aqui. Como eu tenho C e C aqui repetido, nós podemos colocar o C em evidência. Então eu coloco C em evidência, então fica C, abre parêntese, 1 mais I vezes N. Aqui nós estamos colocando, então, o C em evidência. Mas qual o valor do M? M não é 17 mil? O valor do montante é 17 mil. O valor do capital é 12 mil reais. Está aqui. Qual é o prazo que nós temos? O prazo é de 1 ano. Então, aqui no lugar do N, eu coloco 1, porque é 1 ano. Então, esse 12 mil que está multiplicando passa dividindo. Então, eu terei 1 mais I vai ser igual a 17 mil dividido por 12 mil. Essa divisão aqui vai dar 1,41666. Esse 1 que está positivo passa para o outro membro negativo. Então, essa subtração vai dar I igual a 0,41666. Como aqui nós temos que transformar em taxa percentual, como é que eu transformo esse número decimal numa taxa percentual? Você vai multiplicar por 100. 0,41666 vezes 100 vai dar, então, a porcentagem de 41,66% ao ano. Por que ao ano? Porque ele quer a taxa anual. E ele deu para nós o prazo de 1 ano. Então, você está calculando uma taxa anual. Um outro exemplo. Um capital, 40 mil reais, aplicado a taxa de juros simples de 2% ao mês, produziu um montante de 58.400. Ele quer que você calcule, ele pede para você calcular o período, o valor de N. Então, vamos lá. Capital, 40 mil. Taxa, 2% ao mês. Montante, 58.400. Novamente, nós temos o nosso montante, que pode ser representado assim. Montante vai ser capital, abre parêntese, 1 mais I vezes N, I sendo a taxa. Então, nós vamos ter, quem é o montante? 58.400, ele deu aqui no início para nós, eu dei o montante. O capital, 40 mil, ele forneceu para nós. A taxa, 0,02, porque nós transformamos o percentual nesse número decimal aqui. Então, nós temos 40 mil que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, nós temos 58.400 dividido por 40 mil dá 1,46. Esse 1 que estava positivo passa para o outro membro negativo. Quando nós fazemos essa subtração, nós vamos ter, então, 0,46. Esse 0,2 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nós temos uma divisão. 0,46 dividido por 0,02. Essa divisão vai dar o valor de 23 meses. Repare,
que, como a taxa era 2% ao mês, você vai calcular, então, um tempo, um período também em meses. Aprendemos há pouco, então, com essa aula de hoje, o valor do dinheiro no tempo, algumas terminologias que nós apresentamos a vocês. Nós falamos sobre capital, falamos sobre juros e falamos também, fizemos vários exemplos sobre capitalização simples e fizemos exercícios com juros simples. Aqui nós temos as referências básicas e as referências complementares. Foi um prazer estar com vocês. Espero vocês na próxima aula. Até lá, pessoal! Educação à distância, mudando realidades.